saúde! Na terça-feira a gente fala de saúde para poder deixar você muito bem informado. Hoje a gente está recebendo a doutora Carla Nakata, seja bem-vinda. É oncologista clínica, é isso, doutora? Isso mesmo, oncologista clínica. Seja muito bem-vinda. A gente vem para poder falar de um assunto que pouca gente fala quando a gente está falando do câncer, especificamente o câncer de boca, né? Que muita gente tem várias dúvidas. A gente sabe que muita gente não tem o mesmo cuidado ali com a saúde bucal, acaba deixando para depois. Sabe aquele dentista? Marcar a consulta do dentista? Vamos para depois. E isso pode causar complicações, né, doutora? Pode mesmo. Hoje a gente sabe que o câncer de boca, os principais fatores de risco estão relacionados ao cigarro e ao etilismo, ou seja, aquele hábito de fumar e de bebida alcoólica nos finais de semana ou diariamente, principalmente. Como o câncer de boca é muito visível, a gente consegue logo de cara olhar no espelho a hora que a gente está fazendo a limpeza, é só a gente tomar o cuidado e o hábito de olhar e observar. Surgiu alguma lesão nova na língua, alguma ferida que não está cicatrizando, passaram-se 2 semanas, a ferida ainda está ali, está aumentando, ou uma manchinha esbranquiçada, ou uma cor estranha, marrom, enegrecida, opa, vamos procurar auxílio. Tá. Doutora, como que eu posso saber já? A senhora disse que é claro, observar esses sinais é sempre muito importante. Agora, para Dona Maria, as pessoas estão lá em casa agora, sabe? E estão se perguntando, mas como que eu vou identificar logo de início? Porque muita gente faz a higienização ali e acaba não percebendo. O nosso corpo apresenta sintomas ali que a gente pode identificar já? Uma coisa que o pessoal de casa tem que ficar atento. Não dói. Dificilmente uma lesão cancerígena, principalmente da região da boca, lábios, língua, gengiva, lá atrás na garganta, ela geralmente não dói. Ela pode até apresentar algum sangramento, mas dificilmente há a presença de dor. Então, notou uma ferida, tem mais de 2 semanas, ela não cicatriza, opa, vamos procurar ajuda. E o diagnóstico ele é feito através de uma biópsia. Então, o próprio dentista, né, se você tiver o hábito de todo ano ir no dentista para fazer só uma olhadinha, ver como é que tá, uma limpeza, ele vai observar, notou alguma presença estranha, ele vai lá, ele retira essa lesão e faz o diagnóstico do câncer de boca. A gente está vendo aqui a imagem, inclusive, aparecendo, doutora. O que seria essa situação toda aí na boca dessa pessoa? Tá vendo, estado de dentição muito ruim, né? Favorece também a higienização, ela ajuda a prevenir. Tá vendo essas manchas esbranquiçadas, sim, avermelhadas? Tudo isso é uma lesão que pode ser, sim, sugestiva de câncer. Aqui, ou às vezes até o aparecimento de um nódulo, de uma massa. Olha lá, um nódulozinho esbranquiçado, ele pode ir crescendo, esse paciente pode notar algum incômodo só, mas dor não, de passar a língua e sentir. E aí você tem que procurar um auxílio. Então, um monte de gente está em casa agora e deve estar passando assim, passando a língua na gengiva, no dente. Eu, inclusive, acabei de fazer isso aqui no estúdio, porque realmente, como não dói, né? Como a senhora mesmo disse várias vezes, não dói e não apresenta um sinal ali, porque a gente geralmente vai procurar, né? Quando a pessoa, né? Vai procurar estar com dor, algum tipo de situação assim, né, doutora? Isso. Então, o principal não é porque não tem dor que não é grave. Sim. Então temos que procurar auxílio. Uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, câncer na boca, na região da língua. O paciente pode começar a ter um pouquinho de dificuldade para engolir. Né? Porque a língua, ela pode ter, imagina, se a gente colocar, a língua mexe o tempo inteiro, tanto para a gente falar como para poder engolir. Então, se tiver qualquer alteração, notar, opa, a fala tá ficando estranha, a voz tá ficando rouca, porque às vezes pode ser da região da garganta. Sim. Então, a gente tem que observar tudo isso. Tá, a gente começou a falar sobre o câncer de boca, mas a senhora disse, olha, vamos falar do câncer pescoço acima, assim, né? O que pode causar, além do câncer de boca, esse outro tipo de câncer, por exemplo, olho, nariz, ouvido, garganta? O câncer, então, a gente chama de cabeça e pescoço, os cânceres relacionados, então, lábios, gengiva, língua, dentes, lá na garganta, laringe, faringe, que são todos os órgãos que a gente faz a deglutição aqui, eles estão muito relacionados, eles são tratados quase que da mesma maneira. É lógico que na boca é muito mais fácil a gente visualizar e identificar alguma lesão. Na garganta é um pouco mais difícil. Então a gente tem que ficar atento também a dificuldades, por exemplo,
Antes eu comia a carninha no churrasco lá no final de semana, ia super bem. Agora eu não consigo mais comer, por exemplo, a carne. Eu tenho que cortar ela bem miudinha para eu poder fazer essa deglutição. Então, uma dificuldade de eu engolir alimentos mais sólidos, e isso também tem que ficar atento. Geralmente o paciente começa tendo dificuldade para engolir sólido e vai evoluindo. Às vezes aí depois começa a tomar uma sopinha, a sopinha vai. Chega uma hora que nem a sopinha está descendo. Né? Então tudo isso são sinais de alarmes. Outros sintomas bem inespecíficos, então, é a perda de peso, né? Perder peso sem eu estar fazendo dieta é um sinal de alarde. E muito cansaço, muita fadiga, emagrecimento está muito relacionado ao câncer. Ao câncer também, né, doutora? Agora, assim, a gente falando ali de um assunto que é tão delicado, né, quando a gente fala de câncer, tem cura, né? Tem cura. Quando é diagnosticado inicialmente, todos os cânceres hoje têm cura. Então, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maior é a sua chance de ficar curado. Então, apesar de ser uma doença que todo mundo tem um certo preconceito, um pouco de medo, receio, né? Gente, quanto mais cedo, maior é a sua chance de ficar curado para o resto da sua vida. Quanto mais cedo você procurar uma ajuda médica, quanto mais cedo você procurar um especialista, é sempre importante para que a gente possa curar com mais facilidade e também o tratamento ser mais fácil e mais rápido, né, doutora? Seja bem... Isso, algo muito importante. Então, Sim. O tratamento, quanto mais cedo eu diagnostico, o tratamento ele causa menos efeitos colaterais. Seja uma cirurgia menor, então o paciente consegue ter um resultado melhor esteticamente falando e funcionalmente falando, né? Imagina um câncer na língua, você vai lá e tirar um pedacinho da língua. Se a lesão é muito grande e você tirar a língua inteira, poxa, o paciente vai poder ficar sem falar, sem ter dificuldade para engolir. A situação fica ainda pior. Eu falaria a manhã inteira com a senhora sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, muita gente tem dúvida em casa por ser, muitas vezes uma doença silenciosa, mas a gente volta na terça-feira que vem para poder falar de mais saúde e a gente vai marcar um outro dia para a gente poder continuar falando aqui desse assunto, porque é um assunto muito importante, muita gente tem dúvida. Seja sempre bem-vinda aqui, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a participação e espero novos convites. Obrigada, na terça-feira que vem tem mais.